saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Olá, bom dia, que o poder de Deus te ilumine, que a palavra de Deus se materialize na sua casa, na sua vida, de forma concreta, de forma completa. Nós sabemos que a fé, uma vez aplicada, uma vez externada, ela produz o milagre, ela produz o sobrenatural. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, com a fé aplicada, com a fé externada, até o que era para dar errado vai dar certo. O que ainda não mudou, vai mudar. O que ainda não aconteceu, vai acontecer. Creia, não duvide do poder de Deus. Ele continua vivo. A palavra dele continua viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. É essa palavra que vai cortar da sua vida todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia, todo o tormento. Mais uma vez, eu estou aqui lhe convidando para orar conosco, para clamar a Deus conosco, independente de religião, de placa de igreja. O nosso Deus é muito maior que religião, é muito maior que placa de igreja. Ele morreu por mim, por você, por pessoas. E quando você se torna para Ele, quando você se volta para Ele, Ele muda a sua condição, Ele muda a sua situação. Prepara aí um copo com água, eu tenho aqui a minha caneca com água. Uma vez, essa água consagrada, energizada, ela simboliza o poder de Deus. É nesse momento que doentes são curados, que cativos são libertos. É nesse momento que milagres acontecem. Deixa o seu nome aqui para oração, o nome de um familiar, uma área que você precisa de ajuda, ou inscreva-se no canal, que não custa, não paga nada para fazer isso, e nós estamos sempre orando pelos inscritos no canal. E sem falar, né, que nesse momento de oração, Deus, Ele vai abrir os seus caminhos, vai abrir a sua visão, o seu entendimento, para que coisas novas e maiores aconteçam. Eu já determino que este sábado seja de boas notícias, seja de portas abertas. Nós estamos nos preparando para a vigília da virada do ano, é isso mesmo. Nós vamos sair 2025 e entrar 2026 de mãos dadas com Deus. Não tem nada melhor do que você romper o ano com Deus, na presença de Deus, participando da Santa Ceia. A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas, 1744. 10 da noite, nessa quarta-feira, dia 31. Então, na quarta-feira, dia 31, nós não vamos ter o culto das 7h30 da noite. Nós vamos ter o culto da virada, 10 horas da noite, das 10 à meia-noite e 20, meia-noite e meia, onde vamos romper 2026 na presença de Deus. Você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, venha, chama a sua família, chama os seus familiares, chama os seus amigos, para entrar esse novo ano na presença de Deus. Isso não tem nada a ver com a cor da roupa. O que vai determinar o seu ano novo é a sua vida com Deus, é a sua obediência a Deus. Você vem com a cor que você quiser, não é? Mas o que vai determinar um ano novo de novidades, de milagres, é a sua vida pautada na palavra de Deus. Se geograficamente você mora muito longe, não dá para vir, aí você vai fazer da sua casa uma extensão da igreja. Você vai participar
virtualmente através do canal aqui no YouTube. Mas se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, venha, porque valerá a pena, tá bom? Vamos falar com Deus? Se possível, feche os olhos, é momento de oração. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela misericórdia da nossa salvação. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Mais uma vez nós estamos iniciando o dia na Tua presença, considerando o Senhor, priorizando o Senhor. Estamos aqui orando, clamando, suplicando, porque precisamos dos Teus cuidados, necessitamos da Tua proteção. Eu peço, meu Deus, abençoa esse sábado, que seja de boas notícias, de portas abertas, de vitórias, de milagres, que seja um sábado abençoado em todos os aspectos. Se tem alguém agora com dor, que essa dor desapareça, que essa enfermidade vá embora, que todo mal agora da vida desta pessoa seja banido, seja expulso. Eu ordeno em nome de Jesus, todo mal sai agora, e que a Tua luz, meu Deus, reine, brilhe na vida dessas pessoas. Abençoa, meu Pai, os inscritos no canal, as pessoas que deixaram os nomes para oração, a água que ela preparou, que seja consagrada, e ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Ó meu Deus, nós sabemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então ainda hoje, milagres podem acontecer. Ainda hoje essa pessoa pode colher o que ela não colheu o ano inteiro. Que seja um dia de colheita, que seja um dia de portas abertas, de maravilhas, meu Pai. Abençoa, meu Deus, a vigília da virada do ano, que nós vamos ter nessa quarta-feira. Todos que vão estar participando dessa vigília, entrando o novo ano na Tua presença, que o Senhor dê uma nova história, um novo testemunho, uma vida nova também em todos os aspectos, pois nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê aí onde você está, respire fundo, receba paz, receba vida, em nome de Jesus. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no poder divino. Enquanto não chega a quarta-feira, né, a vigília da virada, às 10 da noite, nesse domingo, nós vamos estar aqui às 8 da manhã, aquela reunião para transformar a sua vida e transformar a sua casa. Avenida Amazonas, 1744, aqui em BH, Belo Horizonte, está a Igreja Hospital da Alma. Tá bom? Vou deixar uma sugestão aqui de palavra, de pregação para você se fortalecer espiritualmente. Se você puder ficar mais um pouco aí e ouvir, mal não vai fazer não, só vai fazer bem. Você vai ganhar imunidade contra o mal. Quanto mais forte você está espiritualmente, mais você tem condições de vencer o mal e não ser vencido por ele. Bom dia, bom sábado, Deus abençoe. Está a passagem de Juízes capítulo 1, versículos 6 e 7, onde nós falamos sobre Adoni-Bezeque na sexta-feira, e eu queria só estender um pouco mais sobre esse rei chamado Adoni-Bezeque e a maneira que ele utilizava para aterrorizar as nações, para punir os reis e também o terror psicológico que ele lançava sobre as nações por onde ele passava. Adoni-Bezeque, o nome Adoni, que é de Adonai, que é Senhor, Adoni-Bezeque, os significados dele é Senhor das brechas ou Senhor das estratégias. O Adoni-Bezeque era um tipo de diabo. Ele tipificava Satanás na época dele, e
os 70 reis que ele tomou o seu reinado e levou o rei como escravo, ele cortou os polegares das mãos e os polegares dos pés desses 70 reis, e esses 70 reis ficavam comendo migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezeque, humilhados, envergonhados, inválidos, impotentes. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe nessa passagem aqui, Juízes 1, versículo 6. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Quando a tribo de Judá foi tomar a terra dos cananeus, que era liderada por Adoni-Bezeque, Judá e Simeão, eles pegaram Adoni-Bezeque e cortaram os polegares também das mãos e dos pés. E Adoni-Bezeque disse: assim como eu fiz com 70 reis, assim Deus me pagou. Aí vem aquela expressão: aqui se faz, aqui se paga. Então Adoni-Bezeque deixou claro que durante toda a sua história, ele fez isso com 70 reis. E por que cortar os polegares das mãos e dos pés? Quantos obreiros, pastores, pregadores, quantos membros do corpo de Cristo, quantas pessoas que eram usadas por Deus, quantas pessoas que eram instrumentos nas mãos de Deus, pessoas que reinavam em vida, porque o sacerdote, aquele que reina em vida, como a Bíblia diz, todos nós, Jesus nos chamou para reinarmos em vida. Jesus nos chamou para dominarmos e não para sermos dominados. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Ele nos fez um pouco menor do que ele. Nós somos um pouco menores do que Deus. Significa que acima da gente só existe Deus, mais ninguém. Quando você quer mandar um recado para o diabo, você tem que escrever na sola do seu sapato, porque o diabo tem que estar debaixo dos seus pés. O diabo tem que estar debaixo dos nossos pés. Mas quando você não assume a sua identidade de filho de Deus, quando você não assume a sua identidade de homem e mulher segundo a semelhança de Deus, quando você não assume a autoridade de servo de Deus, o Adoni-Bezeque, o diabo, vai criar uma situação, uma estratégia, ou vai procurar uma brecha para entrar na sua vida e te devorar, e te humilhar, e te destruir. Foi o que aconteceu com os 70 reis. Por que cortar os polegares das mãos e dos pés? Quando cortava o polegar das mãos, a primeira coisa que eles perdiam era a sua identidade. O diabo quer que você perca a sua identidade de filho de Deus. O diabo quer que você descubra ou que você entenda que para você, por conta da estratégia que o diabo criou, da brecha que ele encontrou, que você não tem mais salvação, que para você não tem mais solução, que você não vai conseguir mais se levantar. E você, esquecendo-se da sua identidade de filho de Deus, de filha de Deus, você não vai conseguir lutar, você não vai conseguir crer, você não vai conseguir se levantar. Quando cortava o polegar das mãos, perdia a força, não conseguia mais levantar a espada, não conseguia mais empunhar uma espada. E assim estão pessoas que um dia foram usadas por Deus, um dia foram instrumentos nas mãos de Deus, elas estão sem a sua identidade de homem, de mulher, de Deus, de cristão, e perderam a força. Ela sabe o que tem que fazer, mas não tem força para fazer. Ela sabe que tem que orar, mas não tem força para orar. Ela sabe que tem que vir à igreja, mas não tem força para vir à igreja. Ela sabe que tem que ser dizimista, mas ela não tem força para ser dizimista. Ela sabe que tem que fazer voto, mas ela não tem força para fazer voto.
São pessoas que o Adoni-Bezeque encontrou uma brecha ou uma estratégia e tirou a força, tirou a sua identidade. Depois, o cortar os polegares dos pés era para tirar totalmente o equilíbrio. Sem o polegar dos pés você não consegue correr, você não consegue andar. E quantas pessoas que porque permitiram o Adoni-Bezeque, o senhor das brechas, o senhor das estratégias, entrar na sua história, na sua vida, ela se tornou uma pessoa desequilibrada. Ora crê, ora duvida. Ora está servindo a Deus, daqui a pouco está se consultando com os horóscopos. Ora ela crê na palavra de Deus, daqui a pouco ela está crendo na palavra do diabo, nos espíritos, servindo os espíritos. Pessoas que outrora eram usadas por Deus, mas porque o Adoni-Bezeque entrou, cortou os polegares das mãos e dos pés, tirou a identidade, tirou a força, tirou o equilíbrio. E o Adoni-Bezeque, que é o diabo, vem falando na cabeça dessas pessoas: não tem mais jeito, não tem mais salvação, não tem mais solução. Mas eu preciso falar com você, que foi usado por Deus, que foi instrumento na mão de Deus, e hoje estava vivendo debaixo da mesa, comendo migalhas, que o Senhor Jesus, Ele pode fazer nascer o polegar que foi cortado. Ele pode reconstruir a sua história que foi destruída pelo Senhor da brecha, pelo Senhor da estratégia. Deus, Ele pode restaurar a sua história e você ser muito mais usado por Ele do que foi um dia. O grande problema é a religião que surgiu, mais uma que apareceu, do sentir. Tem muita gente dizendo: mas eu não senti ainda de me entregar a Deus. Eu não senti ainda que fui perdoada. Deus perdoou, mas ela diz: eu não sinto ainda que fui perdoado. Eu não sinto ainda que Deus me perdoou. E quem falou que você tem que sentir? A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passar vem do diabo. Aquele que crê, não como sente, mas aquele que crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Então você tem que parar com achismo, com sentir. Em outra passagem, Deus, Ele disse: você não vai ver a chuva e não vai sentir o vento, mas a água vai aparecer nesse deserto. O milagre vai acontecer nesse deserto que você está vivendo, sem você sentir nada. E às vezes a pessoa fica esperando sentir para tomar uma decisão, para tomar uma atitude. E Deus está dizendo: não é o que você vai sentir, é o que você crê, é o que você acredita, é o que você confia. Por isso que nós temos que nos apegar só a essa palavra. Então eu quero falar com você que estava sendo comparado a esses 70 reis que tiveram os polegares das mãos e dos pés cortados e estavam comendo migalha debaixo da mesa. Eu quero falar com você que serviu a Deus e hoje não estava servindo mais. Você que foi usado por Deus e estava achando que não seria usado mais. Deus, Ele pode reconstruir a sua história. Deus, Ele pode colocar os polegares de volta e você ser usado por Ele como você já foi um dia e até ser mais usado ainda. É só você se levantar espiritualmente e se voltar para Deus. E uma coisa que você tem que entender: na hora da dor, na hora da aflição, na hora da tempestade, da tribulação, o que permanece em mim e em você é a palavra de Deus. Aí você diz: mas, ô bispo, isso não é novidade. Mas para muita gente, ela se apega a tantas coisas que ela pensa que vai trazer alento, que vai trazer alívio, que vai trazer solução, e ela só não se apega à palavra de Deus. Ela só não se prende à palavra de Deus. E quando você não está com a sua vida 100% crendo nessa palavra, na hora da tribulação, da tempestade, você passa fome. Você morre, espiritualmente falando. Porque quando não tem mais ninguém do teu lado, é a palavra que vai permanecer. É a palavra de Deus que vai dizer lá no seu íntimo, lá no teu coração: eu estou contigo, não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus. Mas se eu não me apego à palavra, eu me torno um crente fraco, vulnerável, como existem muitos
que acumularam tempo de igreja, tempo até de Bíblia, mas não tem experiência com Deus. Por que não tem experiência com Deus? Porque são pessoas que têm disposição para ouvir música, por exemplo, um show gospel, 3 horas, mas quando vai ouvir a palavra, 15 minutos ela dorme. Você vê que os cultos, nessa era moderna que nós estamos vivendo, na sua maioria, é mais de show, é mais de música, do que de palavra, do que de pregação. E eu vou falar uma coisa aqui que pode até trazer um desconforto para alguns. Quem se alimenta de adoração é Deus. Nós nos alimentamos com a palavra dele. Eu não estou dizendo que a música, a canção não é importante, não. É importante, principalmente a que é baseada na palavra de Deus. Ela traz alento, ela traz força, mas o que sustenta é a palavra. O que realmente tem que permanecer é a palavra, é a promessa de Deus. Então, esse Adoni-Bezeque que tipifica o diabo e representa, o nome significa Senhor das brechas, Senhor das estratégias, é assim que o diabo vem trabalhando, tentando encontrar brechas ou formando, criando estratégias para nos desviar da palavra, para nos desviar da verdade, para nos desviar do que sustenta, do que fortalece, do que alimenta, do que nos vai dar, do que vai nos dar condições de vencermos, de suportarmos, ainda que seja a fornalha de fogo, a cova dos leões, ainda que seja, no caso de José, as injustiças, as calúnias, as aflições, as tempestades. É a palavra que tem que permanecer dentro da gente. Aí se a gente for fazer um paralelo com os milagres que o Senhor Jesus fazia, com o sobrenatural que acontecia na época de Jesus, você não vê Jesus dando cambalhota, fazendo malabarismo para operar milagres. Mas o milagre acontecia através do quê? Da palavra. E na sua maioria, o milagre acontecia pela fé, pela atitude de fé daquele que chegava até Jesus, daquele que cria em Jesus, daquele que se aproximava em Jesus. Vê o exemplo da mulher hemorrágica, que todos nós conhecemos, a história da mulher hemorrágica na Bíblia, que essa mulher ficou 12 anos com fluxo de sangue, 12 anos com hemorragia, e não é tão simples assim a gente falar da mulher hemorrágica naquela época com 12 anos com fluxo de sangue. Por que que não é tão simples assim? Porque uma mulher, naquela época, quando chegava os seus dias, ela era considerada imunda, era considerada impura. E a mulher, quando estava nos seus dias, a exemplo dos leprosos que tinham que ficar numa aldeia de leprosos, porque eram considerados impuros, imundos, não entravam na cidade, e se eles tocavam em alguém, esse alguém tinha que ir lá no templo, sacrificar, fazer todo o ritual de purificação. As mulheres também tinham o seu reduto, que elas passavam os dias que a Bíblia fala da imundícia, da impureza, nesse reduto, nesse lugar, que elas não podiam abraçar ninguém, elas não podiam tocar em ninguém, porque elas eram consideradas imundas. Aí você imagina, a mãe chega para a filha, aos seus 12, 13 anos, não sei quantos anos, que a menina tem a sua primeira menstruação, e a mãe explica para a filha: presta atenção, minha filha, nesses dias, você vai lá para aquele reduto, você não abraça ninguém, você não toca em ninguém, porque senão esse alguém é considerado impuro também. Você vai ficar ali 3 dias, 4 dias, 7 dias, eu não sei quantos dias, que eu não sou mulher, e depois você volta para a casa da mamãe, tranquila, novinha em folha. Mas é assim que tem que ser. Isso as meninas já aprendiam e iam seguindo essa direção. Mas você imagina essa mulher, que ela teve que ficar 12 anos
separada da sociedade. 12 anos sem tocar em ninguém. 12 anos considerada como imunda. E a Bíblia diz que tudo que ela tinha, ela gastou com os médicos tentando resolver aquela hemorragia, e ela não conseguiu resolver. Ela ficou sangrando, não sei como que mulher não morre, sangra e não morre. Sangrando 12 anos, mas não conseguia resolver a sua situação. Ela ia num médico, fazia o tratamento que ele mandava fazer. No final do tratamento, sem resultado, ele dizia: olha, não teve resultado, mas tem um colega meu que vai resolver. Aí ela ia no outro médico, fazia tudo o que ele mandava fazer, gastava. No final do tratamento ele dizia: não resolveu, mas tem um colega meu que vai resolver. Ela ia em outro. E ela gastou tudo que tinha. Uma coisa é você ser pobre e ficar rico. É maravilhoso, é delicioso. Pobre e ficar rico. E outra coisa é você rico, você perder tudo, vender tudo para resolver um problema de saúde e não conseguir resolver. E não conseguir solucionar. Então essa mulher há 12 anos vivendo assim, a esperança já tinha ido embora. A força já tinha ido embora. A alegria já tinha ido embora. Essa mulher já era para estar maluca. Já era para estar louca. Porque há 12 anos ela vinha vivendo naquele dilema. Mas alguém entrou na imundícia que ela estava vivendo e falou de Jesus para ela. Porque está escrito que ela ouviu falar de Jesus. Alguém nos seus dias que tinha que ficar lá com as mulheres que eram consideradas impuras quando estava nos seus dias, alguém chegou para ela e disse assim: olha, eu vou te contar uma coisa, tem um tal de Jesus que eu vou falar uma coisa para você. Onde ele passa, acontece um milagre. Mas é porque ela não saía dali. Ela não estava vivendo na sociedade. Ele estava passando por uma estrada, um cego começou a clamar, começou a gritar o nome dele, as pessoas mandavam o cego se calar, e o cego gritou mais alto. Jesus parou, mandou trazer o cego, e só perguntou para ele: o que você quer? Ele disse: eu quero ver. E Jesus disse: então seja feito conforme a tua fé. E ele passou a ver na hora. Alguém anônimo falou de Jesus para aquela mulher. Tem mais. Esse cego tinha o globo ocular. E o outro, o Bartimeu, filho de Timeu, que era cego porque teve os olhos arrancados, teve o globo ocular arrancado. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo com terra e saliva, passou nos olhos dele, mandou se lavar no tanque, ele voltou vendo. Eu nunca vi terra virar globo ocular. E alguém falando de Jesus para aquela mulher, e à medida que estava falando de Jesus para aquela mulher, a fé que estava morta, adormecida, que já tinha ido embora, que ela tinha perdido a força, tinha perdido o equilíbrio, tinha perdido a identidade, ela estava como aqueles reis, sem os polegares, comendo migalha. A fé estava sendo ativada, a fé estava sendo despertada. Não, e vou te falar mais, amiga, sua louca. Vou falar mais. Ele chegou por um morto que estava 4 dias, cheirando mal, e disse: Lázaro, vem para fora. O morto saiu. O morto ressuscitou. Eu vou te contar mais. Ele estava pregando, desceram um paralítico pelas cordas, pelo telhado, e ele só falou assim para o paralítico, disse assim para o paralítico: estão perdoados os teus pecados, levanta e anda. E o paralítico andou. Alguém levou Jesus para aquela mulher. Alguém foi usado por Deus para despertar dentro daquela mulher a fé. Às vezes parece que a gente está servindo um outro Jesus. Porque a pessoa vê milagre, vê diabo manifestado, recebe palavra, que é um maná, mas ela não alcança o milagre. Parece que o milagre está bem distante. Parece que o milagre está bem longe. E tudo que Jesus usou foi a palavra. No caso de Bartimeu, ele usou
a saliva, ele usou o lodo e passou nos olhos. Por isso que às vezes a gente tem algum propósito, algum objeto que a gente até te dá para despertar a fé, mas não é o sal, não é a rosa, não é o objeto que vai fazer o milagre, é a palavra. É crer na palavra que vai produzir o milagre. E de repente alguém estava dizendo para essa mulher, mas eu vou te falar uma coisa, ele vai estar pregando amanhã aí na rua de cima, mas pena que você não pode ir, né? Pena que você não pode sair daqui. Em outras palavras, essa mulher hemorrágica deve ter pensado assim, o quê? Claro que eu vou, mas como que você vai? Vão dizer que você é imunda. E ela deve ter pensado, mas já falam que eu sou imunda há 12 anos. Vão dizer que você é impura, mas já falam que eu sou impura há 12 anos. Mas para chegar até ele não é fácil não. Além de uma multidão que tem lá, porque onde ele vai a 10 mil, 12 mil pessoas, 15 mil pessoas, ainda tem os discípulos. Em outras palavras, essa mulher hemorrágica devia estar pensando assim, eu estou há 12 anos sofrendo, o que são 12 mil pessoas? Eu estou há 12 anos gemendo. Nem que eu leve meia hora para chegar até ele. Mas o que é meia hora comparado a 12 anos que eu estou sofrendo? E a Bíblia diz que essa mulher quebrou protocolo, essa mulher quebrou regras, que ela não podia sair dali. E ela passa pela multidão. Eu imagino que ela teve que ouvir da multidão, porque a multidão conhecia, as pessoas conheciam, as mulheres conheciam ela. Mas a Bíblia diz que quando ela saiu daquela casa, ela disse consigo mesma, ela disse com a fé, se eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Ela saiu de casa com a sua fé ativada, com a sua fé preparada. Ela já saiu de casa pronta para o milagre. Se eu tocar na orla do vestido, eu serei curada. E a Bíblia diz que quando ela toca na orla do vestido de Jesus, na hora Jesus diz, alguém me tocou. E Pedro disse, mas Senhor, a multidão te toca, a multidão te aperta. E o Senhor diz, alguém me tocou. Ele disse, alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu poder. E quando Jesus olha, está a mulher trêmula. E ele olha para ela e diz assim, filha. Chamou ela do quê? Filha. Voltou a ter identidade de filha de Deus. Filha, a tua fé te salvou. A tua força te salvou. A tua fé te salvou. Mas um detalhe, ela tocou na orla e não na gola do vestido. Tem gente que o milagre não acontece porque ao invés de ela tocar na orla, ela quer tocar na gola. E qual a diferença, bicho? Na gola você toca assim, e na orla você toca assim. Você tem que se curvar, você tem que se dobrar, você tem que se render, você tem que se voltar para Jesus. Contar só com Ele e deixar de contar com a tua força, com o teu braço, com a tua expertise, com a tua capacidade. Imagine que nós temos crentes que são esses anônimos, porque fala da mulher hemorrágica, mas não fala de quem falou de Jesus para ela. Mas tem muito crente de Deus que tem sido esse anônimo, que vem falando de Jesus, que vem salvando vidas, almas, que a gente nem sabe quem é, mas ele está crescendo para Deus, está aparecendo para Deus. Para o homem, ninguém sabe quem é, mas ele está fazendo para o reino de Deus, ele está agradando a Deus, ele está servindo a Deus. Você está sangrando. Essa mulher estava sangrando há 12 anos. Você está sangrando na alma. Você está sangrando em alguma área da sua vida. E você não morreu. Porque Jesus vai fazer uma obra na sua vida maravilhosa. E você pode estar sangrando. Mas quando você encontra Jesus, essa dor, essa aflição acaba. Esse tormento acaba, essa imundícia acaba, essa impureza acaba, esse rótulo, essa identidade de isso, daquilo outro, acaba. A identidade que ela tinha de imunda, de impura, acabou, porque ela foi curada. Ela foi salva
Ela foi livre, ficou livre, porque ela tomou a decisão de ir até Jesus. Ela já chegou pronta, ela já chegou preparada. E é isso que eu falo, às vezes a pessoa vem na igreja, a gente ora, e bota a mão na cabeça, e tira a mão da cabeça, e ora de novo, e ora, e não acontece, porque dentro está faltando ela crer, dentro está faltando ela se entregar, dentro está faltando ela se curvar para a vontade de Deus, deixar de fazer a dela para fazer a de Deus, deixar de fazer do jeito dela para fazer conforme Deus orienta, conforme Deus Ele instrui. Quantas pessoas, você sabe que os melhores obreiros, os melhores pastores, são aqueles que sangraram antes de conhecer Jesus, são aqueles que gemeram antes de conhecer Jesus, são aqueles que viveram o inferno antes de conhecer Jesus. Porque geralmente, não 100%, mas geralmente, os que não sangraram, que não gemeram, que não sofreram, que não tiveram história de sofrimento, são aqueles crentes Nutella. Você não vai hoje na igreja, estou com uma dorzinha de cabeça, não vou não. Vamos ali evangelizar, está muito sol, é o Nutella. Mas geralmente aquele que sangrou, que gemeu, que diz assim, você não sabe de onde Deus me tirou, ele é pau para toda obra. Tem almoço hoje, amém. Chegou o almoço, amém. Vai ficar a noite inteira sem dormir, amém. Pode dormir, amém também. Assim como eu vivi nas drogas, ficar 3 dias sem dormir usando drogas, eu ficar uma madrugada louvando a Deus, adorando a Deus, buscando a Deus numa vigília, e ter que trabalhar no dia seguinte, não é peso, é prazer. Quantos crentes que nós temos hoje, Nutella, quantos crentes que nós temos, que é cheio de conversinha mole, qualquer coisinha chora, qualquer coisinha quebra, parece que é de cristal, qualquer coisinha desiste. Por quê? Porque não sangraram, não gemeram. Mas aquele que tem história vai dizer, sabe por que eu estou na igreja todo dia? Porque você não sabe de onde Deus me tirou. Por isso que eu não me canso, eu saio do trabalho, vou para a igreja, vou estudar, vou para casa, vou trabalhar, vou para a igreja. Tem vida com Deus. E se alguém criticar a fé dele, ele diz, você não sabe de onde Deus me tirou. Se alguém falar algo contra a palavra de Deus, ele não quer nem saber o que a pessoa acha, deixa de achar. Ele crê no que está escrito. Não interessa o que o fulano, o Beltrano fala ou deixa de falar. Eu quero saber o seguinte, está escrito? Então eu vou obedecer. Disseram que você vai morrer. Quem falou? Foi Deus? Não, então não interessa. Disseram que não tem jeito. Quem falou? Foi Deus? Não, então não interessa. Porque o que está escrito é que se cumpre. O que está escrito é que se cumpre. As pessoas costumam colocar prazo de validade. Onde Deus, que é o fabricante, Ele diz, tem validade ainda para muitos anos pela frente. As pessoas começam a colocar como data de validade para alguns. Isso aí não vai durar muito tempo não. Mas quem falou? Foi Deus? Não, não foi Deus. Então o que importa é o que Ele falou. O que importa é o que a palavra dEle está dizendo. Esse propósito que nós estamos fazendo do dia 1º de novembro, o nome já diz o novo, para viver o novo, para ter vida nova, para ter novidade de vida. É para todos nós. Não era para ninguém ficar de fora. Ninguém. Mas infelizmente, ainda assim, tem aqueles que preferem tocar em Jesus como a multidão. Tocava por tocar, mas não acontecia nada. Não colocava toda a força, não colocava toda a sua gana para servir, para obedecer, para se entregar. Pessoas que têm facilidade para obedecer o que os outros dizem, mas dificuldade para obedecer o que diz a palavra de Deus. Aí ele diz aqui, em Ezequiel 36, 25, o título diz a restauração de Israel. O que Deus quer fazer comigo, com você? Restaurar. Ele quer restaurar aqueles que foram usados por Ele, estavam debaixo da mesa. Quer restaurar todos a ter
uma fé sólida, concreta, renovada, avivada nele. Quer fazer de todos nós instrumentos de valor nas mãos dele. Aí diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Enquanto nós estamos aqui pregando, Jesus está aspergindo água pura sobre nós e está nos purificando. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está te purificando da mágoa, da mentira, está purificando da malícia, está purificando da infidelidade, está purificando de tudo aquilo que não presta. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus quer nos purificar do nosso passado, dos nossos pecados, dos nossos erros, de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que impedia Ele de ser o primeiro em nossas vidas, de ser o Senhor das nossas vidas. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração novo. E darei um coração novo. E vos darei um coração de carne. É que ali tem outra, ele está numa outra versão ali. E aqui a gente está lendo na versão fiel. Aí ele diz: e porei dentro de vós o meu espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. E aí, porque você se santifica, porque você se arrepende, porque você se limpa do pecado, porque você se deixa ser lavado pelo Senhor Jesus, começa dentro a transformação, no espírito a transformação, e se estende para as outras áreas. Aí ele diz: e chamarei o trigo, que é a prosperidade, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios, a vergonha da humilhação entre os incrédulos. Deus está dizendo: eu vou multiplicar o fruto das árvores, o fruto do seu trabalho. Você não vai ser mais envergonhado. No meio dos gentios, no meio dos incrédulos, que hoje apontam o dedo e perguntam: cadê o teu Deus? Amanhã eles vão ver a diferença na sua vida. Eles irão ver a transformação na sua vida. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis o quê? Nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Amanhã, você se convertendo, se entregando, você vai lembrar do seu passado, dos seus pecados, mas você terá nojo de quem você foi, do que você fez. Você vai lembrar para testemunho, mas você terá nojo da vida que você levava ou levou. Não pode sair água doce e água amarga de uma mesma fonte. Ou sai água amarga a vida inteira, ou sai água doce a vida inteira. Quando você se converte a Jesus, se entrega a Jesus, Ele te purifica da imundícia, Ele te purifica do pecado, Ele te purifica do passado. A palavra dEle, a vontade dEle, é que vai predominar em você. Quer dizer que você vai viver perfeito? Não. Não vai viver perfeito. Você será perfeito? Não. O Adoni-Bezeque cortou os polegares
dos pés e das mãos dos reis, e eles ficaram comendo migalha. E o Adoni-Bezeque também quer cortar os seus polegares, que significa tirar a tua força, tua identidade, e o polegar dos pés tirar o seu equilíbrio. Ele cortou de uns, e o que ele cortou, Deus pode restaurar. E o que ele quer cortar, você pode evitar. Você pode evitar fechando as brechas, para não deixar brecha para o Adoni-Bezeque, para não deixar estratégia para ele. Mas se ele entrou numa brecha, cortou, e você se arrepende, se humilha, Deus ele te levanta, Deus ele te reconstrói, ele te restaura. No dia 1º de novembro, domingo, você vai fazer um voto com Deus. Você vai pegar essa folha com esse envelope. Nessa folha você vai escrever seus pecados, seus erros, seu passado, tudo o que você quer enterrar. E eu vou literalmente abrir um buraco e nós vamos enterrar essa folha, representando que o nosso passado será enterrado. E do dia 1º em diante, você vai viver o novo de Deus na sua vida, porque está escrito aqui, até o nome novembro, novidade, novo, e o versículo de Apocalipse. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E no dia 1º, você vai trazer dentro do envelope uma oferta de sacrifício. Uma oferta que expresse a sua vida sendo entregue no altar, 100%. Por que a oferta? Porque gritos vazios Deus não ouve. A oferta significa sangue, representa sangue, não é dinheiro, papel, representa o sangue, representa a vida sendo colocada no altar. E eu disse para as pessoas domingo, eu sugiro, se você está vivendo na imundícia, se você está vivendo uma vida de dor, de aflição, está sangrando, está gemendo, não tem nem de onde tirar, você vai lutar para trazer uma oferta de pelo menos uma nota nova do país de R$200. Você vai pegar o valor de 200, vai lá no banco e troca. Mas para outros, Deus vai pedir, vai falar com você qual é o sacrifício que Ele quer. Que para um é 1.000, para outro é 10.000, 5.000. Eu não sei quanto, mas tem que ser aquilo que você vai colocar com a sua vida no altar. Você vai deixar de contar com o que você tem para contar com o altar. Você vai deixar de contar com esse valor para contar 100% com o altar, com Deus. E aí você diz assim, mas ô bispo, e se eu lutar com todas as minhas forças e chegar no dia 1º, eu não consegui R$200, mas você conseguiu quanto? 100, 50, 20? Mas foi com todas as forças? Foi. Então pode fazer que Deus vai te honrar.